Tenho uns comentários acumulados aí pra fazer. Primeiro, falar das doidices, né? A sociedade tem perdido símbolos cada vez mais. O coronavírus tirou da gente muita figura relevante. Isso aí é preocupante e ao mesmo tempo assustador. Ao mesmo tempo, na medida que a gente percebe que, naturalmente, os nossos ídolos se vão, né? As pessoas são finitas e muito frágeis, e a partir do momento que existe, né, uma pandemia tão cruel como essa, é usual que nós tenhamos perdas valorosas. E eu acredito que o maior nome da televisão mundial morreu por causa da Covid e a repercussão não foi devida do tamanho da sua importância. Larry King, rei da televisão. O maluco fez o talk show mais importante, mais relevante. Ele transformou o jornalismo americano à época e deu a internacionalização devida a um órgão de comunicação imponente e influente como a CNN. O que a CNN hoje não tá nem no rastro do chinelo da repercussão social que tinha o Larry King com suas entrevistas. O cara que entrevista rei, rainha, personalidades da música, de todos os segmentos, né? Tem uma influência absurda no modelo moderno. E hoje os talk shows estão meio que fora de moda, né? Passaram da onda aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos eles seguem uma linha bastante estável, né? De influência e de público. O alcance ainda é muito grande. E eu fiquei impressionado com a morte do Larry King. Ele já tinha 87 anos, apresentava comorbidades e problemas de saúde graves, inclusive pulmonares, e aí a sua morte foi anunciada como se anuncia um evento qualquer. Mas Larry King, de fato, foi o maior de todos, né? E eu lembro da época que eu queria ter DirecTV, eu queria ter TV a cabo pra poder ver Larry King e nem entender o que diabo que ele tava falando. Mas é porque ele era o símbolo mesmo da televisão internacional. Era o símbolo do padrão americano de jornalismo e da informalidade ao se tratar de temas importantes. Larry King foi relevância e foi ímpar até o ano de 2010. Foi para uma plataforma russa, se eu não me engano, foi fazer parte lá de um projeto na Rússia e criou uma plataforma de streaming própria. Mas lógico, a grande lembrança da sociedade foi do ano de 1985 até os anos 2000, quando Larry King dominou na televisão mundial fazendo o seu talk show. E aí, pouco tempo depois da morte de Larry King, o maior símbolo da televisão mundial, nós temos aí a saída de Fausto Silva da Rede Globo de televisão, porque tiraram, né? Simplesmente chegaram pra Faustão. Não tem mais Domingão, se quiser ter um prêmio de consolação, e aí, você vai ficar ou não? Rimou, né? O cordel. E disseram, louco, bicho, não. Enfia esse programa, dá pro Thiago Leifert, meu. Foi mais ou menos isso, devia ser. O Faustão é um cara rico, né? Milionário, todo mundo fala isso. É um cara de boa, que vai pra Miami, volta numa boa, que vive uma vida estável até a sua morte. Mas a realização de um artista é ele permanecer fazendo a sua, né? O seu trabalho, tá fazendo a sua realização. E o fato da Globo ter essa atitude brusca com ele diz mais respeito à mentalidade atual de redução de custos do que a inovação e criatividade. Vai tudo ao mesmo tempo. Mas eles estão procurando uma galera que esteja doida pra aparecer, cobrando muito menos. O Faustão conquistou aquele salário, aquele império todo, porque ele dava muito lucro. Não se iluda, tem gente desse mundo, desse universo de celebridades que fica espantado, dizendo: ah, meu Deus, mas ele ganha 3 milhões. Mas ele dá 30 de lucro. Ele dá 300 de lucro. E pode levar esse lucro pra onde ele quiser. Ainda mais hoje em dia que o cara pode capitalizar os seus próprios canais com os seus próprios recursos, né? Basta que você tenha o imã para patrocinadores e para público, você tem tudo que quiser na mão, tendo uma estrutura básica. O maluco bota o microfone, põe o podcast, joga uma câmera e acabou. Não tem mais essa honra, você não precisa, depende mais do conglomerado de uma empresa para distribuir o que você quer. Nem as empresas precisam mais, muito menos, né, os comunicadores. Somos reféns, lógico, do poder que tem uma marca por trás, né? Como qualquer essa, como até essa. Mas no caso do Faustão ali, ele já é uma marca tão forte quanto as que ele agrega mais do que a marca agrega ele. Essa é a observação. Mas houve um movimento muito louco e o Faustão não aceitou porque foi sacaneado, né? Agora, se sacaneado depois de 30 anos, você pode botar o pé na mesa e ter outras atitudes. Se vai dar certo ou não, não sei, mas eu apontei o caminho até com alguns colegas da área do jornalismo, porque esse jornalismo discute muita fofoca, mas quando acontece um assunto desse, todo mundo fica calado, né? E aí eu acho que o caminho mais certo dele é para a TV Bandeirantes, pelo seu histórico, por ter dado certo no Perdido na Noite, por ele ter autonomia comercial de faturamento. O SBT não é um caminho interessante para o Fausto Silva, porque o Silvio
administra o SBT como um todo. Ele tem influência e interfere em cada palito. No emprego do lixeiro até as decisões mais importantes que envolvem mais dinheiro. E o Silvio, como o maior ativo do grupo Silvio Santos, que leva o nome dele, que tem o SBT como empresa principal, o Silvio, ele dá uma instabilidade muito grande. Não por vai morrer amanhã, talvez não. Mas é um velho, né, cara? Tem 90 anos, é mais fácil ele do que nós. Eu posso ir antes, mas tá dependendo do Silvio Santos pra tomar qualquer decisão administrativa, você tá tomando com a pessoa que a qualquer momento pode desistir do jogo ou então passar pra uma outra melhor. Então, talvez o Faustão pensando a longo prazo, a Bandeirantes seja um caminho. Eu não acredito que a Record seja um caminho, apesar do respeito por ele ter trabalhado lá também. Inclusive no tempo que o Silvio era o dono da Record. Se você pesquisar a televisão, você vai saber que o Silvio Santos foi o proprietário da TV Record durante muito tempo. E aí, Fausto Silva saindo da televisão, indo para uma outra emissora brasileira, caso ele queira permanecer nesta plataforma tradicional. Eu acredito que a Bandeirantes seja o caminho mais natural, até pela proximidade que ele tem com o Johnny Saad, que também, né, corre o risco de perder o controle do grupo Bandeirantes. Os irmãos Saad estão brigando com o Johnny Saad para que ele saia do controle das empresas, principalmente por conta dos investimentos que foram feitos corporativos aí, envolvendo, né, canais rurais, envolvendo canais de satélite e outros negócios, fazendas e investimentos que a família Saad tem, que estão no controle do Johnny e estão querendo tirar dele. Mas mesmo assim, ele tem autonomia e fez algumas coisas doidas, tipo botar o Zeca Camargo para ser o diretor, para fazer um monte de projeto que não deu certo e para dar um programa de televisão para ele, que foi altamente criticado e que tem um formato um pouco esquisito. Mas é um projeto que a Band tá apostando e ela tá tentando virar o jogo e criando produtos que atraiam, que têm vendabilidade e que possuam, né, importância e relevância na grade. O jornalismo da Band continua sendo seu melhor produto e o esporte, ele perdeu muita tradição, né? Ele foi muito prejudicado e agora tô tentando voltar, lamber o caldo que foi derramado no chão. Mas não tem como. Não adianta contratar a Glenda Kolovski, não adianta colocar outros apresentadores que não você perdeu o eixo da história. Desde que o Luciano do Vale morreu, a Band perdeu o trilho no seu esporte. Porque desistiu do Campeonato Brasileiro, porque desistiu de ser competitivo e largou de mão e meteu na quarta-feira filme, meteu no domingo à tarde uma programação enlatada e esqueceu que existia o futebol no Brasil, que existia o esporte no Brasil. Só voltou a lembrar agora, transmitindo um monte de campeonato Zé Ruela aí, turco, italiano e tal, e esquecendo da realidade brasileira e a credibilidade que o grupo Bandeirantes sempre teve como esporte. O rádio ainda conseguiu manter isso, os canais a cabo e os programas diários, mas a transmissão mesmo, que é bom, que é o grande ápice da história, não estava acontecendo mais. Esse assunto pode não ser interessante para vocês, mas são coisas que acontecem na comunicação que a gente pode comentar com certa liberdade e que eu compartilho com todos vocês, beleza? Então, a morte do Larry King e a saída de Fausto Silva da Globo marcam eras e geram, né, lógico, incômodo para os mais nostálgicos.